Uma boa noite a todos. É com muita alegria que nos encontramos todos aqui nessa casa, eu aqui fisicamente e todos online nos seus lares, mas é importante essa conexão, estarmos ligados, mentalizando o bem, mentalizando Jesus, para que dessa forma os benfeitores possam recolher de todos os lares, onde quer que nós estejamos, fluidos necessários a toda a organização desse nosso orbe. E o nosso pensamento é tudo. E é dessa forma, então, que nós iniciamos o nosso trabalho da noite, pedindo que cada um, no seu silêncio íntimo, possa se conectar com Cristo, mentalizando os nossos mentores, mentalizando toda a equipe espiritual do Seara do Bem, para que o amor se faça, que a luz se faça e que saibamos aproveitar os ensinamentos que a noite nos traz, lembrando de que Jesus é o nosso caminho, de que através dos seus ensinamentos e da vivência do Evangelho encontraremos a nossa paz. Que assim seja. Então, o tema escolhido da noite é sobre o auto-perdão. É interessante, nesse momento de transição, a modificação íntima, o olhar-se para dentro de si mesmo e começarmos uma mudança significativa. Conversando com os grupos, quando a gente faz nossas aulas virtuais, todos nós concordamos de que não existe uma dor, não existe nada que venha até nós e que Deus permita que essas dificuldades nos cheguem, que não seja para o nosso bem. Então, talvez neste momento é um momento adequado de nós olharmos para a dor, olharmos para todo esse sofrimento, toda essa mudança, esse desconforto de nossas vidas, de uma certa forma, e nos questionarmos o que temos que aprender com isso. O que será que Deus, através da sua providência, através do seu amor, quer nos ensinar? Onde é que nós estamos errando? Qual o caminho que a gente tem que retomar, que seja um caminho do bem, um caminho de felicidade? Então, acho que analisar-se, essa autoavaliação é muito importante, né? A palavra do momento, nos reinventar. E para que possamos nos reinventar, nós precisamos nos conhecer. E muitas vezes é muito difícil para nós entendermos que não somos perfeitos, que temos sim, né, várias coisas a serem alteradas, vários sentimentos, atitudes a sermos alterados dentro de nós e olharmos para trás e fazermos essa análise. Então, primeira pergunta: nós temos compaixão, empatia pelos nossos erros? Como é que nós nos comportamos quando nós erramos? Se alguém chega até nós, um amigo querido, alguém que nós gostamos, um filho, e conta, né, nos chama para contar um segredo, para abrir o coração, nos falando de alguma coisa que essa pessoa comentou, que fez, o que nós diremos a ela? Quase sempre nós diremos: calma, né? Tudo é aprendizado, não te culpa tanto, não te pune, aproveita a oportunidade para melhorar. E a gente vai consolando essa pessoa, nos colocando no lugar dela, fazendo com que ela seja acolhida naquele momento em que ela está no sentimento de culpa e de angústia. Mas como é que nós agimos conosco mesmo quando nós caímos em si, descobrimos que também cometemos um equívoco, magoamos alguma pessoa, enfim, tivemos alguma atitude que a nossa consciência
está nos chamando a atenção. A gente costuma ter essa empatia pelos nossos erros ou nós costumamos ser mais severos, mais punitivos, mais castradores e exigentes conosco mesmo? Então, o tema da noite estaremos baseado nesse quesito, nesse item. Como agir diante das nossas falhas, dos nossos equívocos. Na realidade, nós podemos entender de que cada vida nossa, cada reencarnação, é como se Deus nos desse um canteiro, né? Um canteiro de terra muito fértil. E cabe a cada um de nós, quando nós recebemos do Criador aquele canteiro, nós cultivarmos alguma coisa. Ele nos dá sementes do bem, nós ganhamos, né, as sementes, mas a gente tem a opção, diante daquele canteiro que é dado para nós, de escolhermos o que vamos fazer com aquilo ali. Podemos plantar, sim, flores, ou podemos deixar descuidado e as ervas daninhas tomarem conta daquele nosso canteiro. Então, olhando talvez hoje, quando nós olhamos para trás, né, cada um dentro da sua vivência, olharmos para aquilo que nós semeamos, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma estrada florida, uma estrada bonita, um canteiro de flores, ou estamos vendo uma estrada com espinhos, com alguns arbustos que tem que ser consertados para embelezar melhor esse nosso caminhar, essa nossa estrada. Então, quando a gente consegue se dar conta de que temos que haver esse conhecimento, essa autoanálise, observar como é que está a nossa caminhada, quando nós fazemos isso, já é um grande avanço. Porque nós estamos tentando descobrir o que fazer com a nossa caminhada. No momento em que nós percebemos que não plantamos somente flores, que sim, tem ervas daninhas, tem espinhos, olhando para essa caminhada e temos a consciência que temos que mudar, nós podemos ter 3 atitudes. A primeira pode ser a culpa. A gente olha para a caminhada, para a nossa vida e cultivamos o culpismo, né? O remorso por não termos plantado as flores que a gente deveria ter plantado. Simplesmente naquele momento em que a gente olha para a nossa vida e diz: puxa, como eu errei, como eu fiz bobagem, como deixei de fazer coisas, simplesmente nós nos condenamos. E começamos então, né, olhando todo aquele espinheiro, começamos a deitar e a rolar em cima do espinheiro para nos punir, né? Porque nós não somos uma pessoa boa, a gente errou, e com essa punição, com esse machucar-se, nós estamos aliviando a nossa consciência e a nossa culpa. A outra postura, a outra forma de nós encararmos a nossa vida seria o desculpismo. Ou seja, não fui eu que fiz. Eu estou vendo a minha vida, estou vendo meu canteiro de flores, né, minha estrada, mas não fui eu que coloquei os espinhos lá. Está cheio de espinho, mas foi Deus que plantou, foi o vento que trouxe, alguma coisa além, mas eu me eximo da responsabilidade. É como se dissesse assim: não, eu sou assim porque meu pai agiu comigo dessa maneira, enfim, não tenho culpa e eu não aceito, não me responsabilizo daquilo que fiz. E a terceira ação, e a correta, seria nós olharmos e buscarmos uma ação responsável. Então este é o grande dilema, é a gente ter a consciência dessa autoavaliação, mas quando a gente tem essa consciência, temos responsabilidade de consertar as nossas falhas. Então essa ação responsável é entender que tem jeito, que tem espinhos, que tem ervas daninhas e que a gente pode ajustar, a gente pode tirar.
que a gente pode melhorar aquilo ali. Então esse ato dessa movimentação de entender que sim, de que temos que consertar, arrumar, eu vou atrás disso de uma forma responsável. Então, ao perceber que existe o espinheiro, nós assumimos que a gente que plantou e nos arrependemos de ter plantado. E percebemos que as sementes, né, que Deus, que o Criador nos deu, elas continuam em nossas mãos. E que a gente pode, então, recomeçar a plantar a nossa estrada. Então, a gente continua a remover aquilo que não estava bonito e começamos a replantar. Vamos refletir um pouco mais profundamente nessas 3 atitudes. Diante do nosso erro, né, dos nossos equívocos que nós cometemos, quando nós temos a culpa, quando nós temos o desculpismo, não sou eu que fiz, foi alguma pessoa, e quando nós temos a responsabilidade de mudar o que nós achamos que não está bem. Então, diante da culpa, do que adianta nós cravarmos esses espinhos, esse remorso em nossa vida? Por que aumentar esse sofrimento? Qual a consequência disso? Isso vai trazer alguma melhoria para aquela atitude? Vai mudar o que nós já fizemos, né? Então, por acaso, quando a gente fica se culpando e sofrendo, os espinhos diminuem? Muda, crescem flores, né? A gente sabe que não. É verdade, que não adianta. Então, este é o mecanismo dos que nos afundamos na culpa e deixamos que a culpa comande a nossa vida. E a partir daquilo ali, a gente paralisa. A gente não se acha merecedor de nada, a gente se acha uma pessoa feia, nós não somos bons. Então, a gente acaba paralisados. E isso é um grande problema, porque além de nós não darmos continuidade e aí sim estarmos trabalhando para o bem, né, para refazer o plantio, nós nos paralisamos e aí vem muitas vezes os desequilíbrios emocionais e físicos. Quando nós então fingimos que nós não temos culpa de nada, e fingimos que o espinheiro não tem nada a ver conosco, nós estamos então postergando o despertar de consciência. Isso é uma fuga psicológica. Nós não queremos assumir o erro, nós não aceitamos que nós possamos ter errado. Isso tem muito a ver com o perfeccionismo, o nosso ego, não aceitar que nós falhamos, que nós erramos. Então, agindo assim, muitas vezes, a gente continua plantando mais espinhos, fazendo com que o estrago seja muito pior. Então, o hábito de sempre encontrar desculpas justificativas para essas nossas ações acaba tendo um caráter doentio e precisa de atenção imediata da nossa parte. Então, é o nosso ego que em fuga, não aceita, ele procura justificar os erros diante de aparentemente motivos justos, né? Então, a gente sabe que eu sou assim, porque eu tive um pai, porque eu não tive oportunidade, porque meu professor, porque meu irmão, porque minha mãe, porque, enfim, meus filhos. Eu não assumo os meus erros e coloco a culpa em outras pessoas. A última opção, que é a de responsabilidade, é de entender que nada é por acaso, né? E que a gente tem que ter uma atitude proativa, pois ao assumir a responsabilidade, que sim, eu podia ter feito diferente, não foi por causa do meu pai, de Deus, né? Enfim, ou do meu irmão, do meu chefe. Eu podia ter agido de modo diferente e eu tenho uma responsabilidade porque eu tenho livre-arbítrio, eu sou livre para escolher as minhas opções. Nós então buscamos substituir os espinhos que nós
sim, ajudamos, né, a plantar. Nesse momento em que, sempre que nós cometemos erros, procuramos então nos auto-perdoar, atendendo a proposta da ação responsável, que trocamos então o peso da culpa pela carga reeducativa. Então, essa culpa, esse sentimento que é pesado, né? É um apego ao passado. Na realidade, é uma tristeza por não termos sido como a gente gostaria de ser, né? A gente olha para a nossa vida e a gente pensa, puxa, eu deveria ter feito diferente. Então, é uma tristeza por termos cometido algum erro que a gente não deveria ter cometido. Mas diante desse universo onde nós entendemos que nós não somos perfeitos, talvez falte a humildade de olharmos para a nossa evolução, a empatia que falamos no início, de nos colocarmos, né, conversarmos conosco mesmo. Não estamos falando aqui em passar a mão no sentido que azar, eu sou assim mesmo. Não. É de responsabilidade. É dizer, não, isso não está bom. Mas eu não posso ficar paralisado no meu erro. Eu tenho que perceber que aquele erro me trouxe tristezas, me trouxe doenças, angústias. Então, aquilo não me fez bem. E por amor, né, a Deus, por amor a mim, começar a uma nova caminhada, um novo plantio. Porque senão a culpa, ela se divide, né? Nós nos dividimos em duas pessoas. Uma real, que é a má, que é a pessoa errada, que é a pessoa ruim, e a outra que é o ideal. Eu deveria ser boa, eu deveria ser pessoa certinha, eu deveria ser perfeita. Então, a boa tortura, né? Uma tortura a outra, porque nós temos o nosso lado bom e temos a nossa sombra. E se nós não olharmos para a sombra, para aprendermos com ela e aceitar a sombra e não colocarmos a sombra embaixo do tapete, nós nunca chegaremos à evolução que queremos. Então, nesse processo de que há uma briga, né, dos nossos egos, onde dentro de nós, onde um julgamento começa a ser feito, onde o eu imaginário, o eu ideal, o eu perfeito, né, é o juiz. E o eu que realmente, o real, que é o concreto, que é o humano, então ele é o réu. Então é o juiz, que é imaginário, e eu sou o réu, que sou o eu concreto, que é. Então o eu ideal, ele sempre faz exigências impossíveis, né, e perfeccionistas. E aí, claro, há a frustração. Todas as criaturas cometem erros de maior ou menor gravidade, alguns dos quais são arquivados no inconsciente, antes mesmo de passarem por uma análise de profundidade em torno dos males produzidos, seja de referência à própria pessoa ou de outrem. Então, quando nós entendemos de que a doutrina espírita nos traz de que qualquer erro que cometemos, então a gente olha hoje, talvez, num momento tão turbulento, pessoas não agindo de boa índole, cometendo grandes equívocos, prejudicando outras pessoas, e a gente chega a julgar, dizendo, mas a pessoa não tem culpa nenhuma. Ela faz errado, ela prejudica, às vezes, né, falta de medicação, falta de alimento a outros, a humanidade inteira, e a gente fica fazendo essa análise, como ela não tem culpa disso tudo? Talvez aqui fala, né, de que talvez naquele momento, naquela oportunidade da reencarnação, ela não perceba, mas ficará registrado no seu inconsciente o equívoco, aquilo que ela sabe, porque onde é que está registrada a lei divina, que é a lei do certo e do errado? Essa lei
está registrado na nossa consciência. Então ficará lá, né, registrado esse erro e poderá, em alguma encarnação, se não nessa, numa próxima, vir à tona, então, né, chegando no mundo espiritual, a gente percebe a gravidade daquilo que nós cometemos e nós queremos melhorar, nós queremos corrigir, porque os nossos mentores nos dizem, nos alertam, nos ensinam: irmão, tu fizeste muitos erros, é necessário um reajuste, é necessário assumir a responsabilidade. E como é que é feita a contabilidade divina? A contabilidade é muito simples, é que nem a nossa aqui, material. A gente olha para o caixa e ele está lá negativo e ele tem que estar positivo. Então, se nós estamos negativos no nosso balanço, os nossos atos estão negativos, nós precisamos equilibrar. Como é que a gente equilibra? Fazendo coisas boas. E essa é a única maneira que existe de nós encontrarmos o equilíbrio. Existe a crença equivocada do inferno. Bom, eu fiz errado, e a gente vem muitas encarnações, muitas vivências, trazendo essa crença no céu e no inferno. Bom, mas no inferno eu fiz o erro, eu me equivoquei, a maldade ainda, né, sobrepõe a minha existência, e eu tenho prazer ainda em prejudicar as pessoas e vou para o inferno. E eu ficarei eternamente no fogo do inferno. O que ganha-se com isso? O que Deus, porque se Deus é justo, se Deus é amor em primeiro lugar e justiça, essa correção, eu ir para um lugar assim, teria que ter um motivo. É como se nós pegássemos um filho que fizesse uma coisa errada, uma travessura, enfim, que a gente orientou ele a fazer de uma forma, ele fez errado, a gente vai lá e põe de castigo, né? Tu vai agora, tu vai refletir, nós vamos pegar esse momento de talvez desgosto da tua parte, mas tu vai aprender que não se faz tal e tal coisa. Então ele passa pelo sofrimento, seja isolamento, deixar de brincar durante um tempo com o brinquedo que ele mais ama, que é um sofrimento para ele, para que haja um aprendizado, e a partir daquele sofrimento, daquele processo de educação, ele mude o comportamento dele. Então os pais agem por amor, embora naquele momento pareça ser um sofrimento, para corrigi-lo. Mas então como é que o nosso Pai, que é Deus, que é puro amor, que é pura bondade e justiça, se Ele nos coloca no inferno, para que a gente faça o quê? Não haverá correção, não haverá oportunidade de nós melhorarmos, de resgatarmos ou fazermos o bem para aquelas pessoas que nós prejudicamos. Não faz sentido. Então a gente tem que eliminar essa questão da culpa e do martírio eterno. Todo erro, não é necessária a dor, é necessário o refazimento. E nós podemos escolher pelo mais fácil, mas o mais fácil requer deixar de lado o egoísmo e o orgulho, que nós não conseguimos. Então muitas vezes nós optamos pelo lado mais difícil, porque é a forma que a gente vai conseguir aprender. Então, no momento em que nós continuamos com a culpa, né? Nós continuamos com essa amargura, com essa angústia, com esse sentimento, nós acabamos desequilibrando todo o nosso lado espiritual. Então, assim, começamos a ter, né, talvez na própria encarnação ou na próxima encarnação, porque nada fica sem respostas, tudo existe uma ação e uma reação. Com o estado de uma sensação de desassossego, uma torturante sensação de perda de controle sobre a existência. Criamos uma baixa tolerância a frustrações, uma ansiedade de uma origem ignorada.
medos incontroláveis de situações irreais, irritações sem motivos claros, angústia perante o porvir com aflição e sofrimento por antecipação, excesso de imaginação de fatos corriqueiros da vida, descrença no esforço da mudança, não acreditamos que possamos fazer diferente, que possamos mudar, né? E que a tarefa doutrinária, que através do amor a gente possa quitar, digamos assim, o nosso equívoco. E aí vem as doenças psicossomáticas que acabam refletindo no nosso corpo físico. E são inúmeras, né? Desde das inflamações, das artrites, do câncer, enfim, né? Alergias, inúmeras que acabam se processando então no físico. No livro Tormentos da Obsessão, espíritos revelam que chegam no mundo espiritual muitos espíritas, né, trabalhadores espíritas, enrolados como se fossem múmias em suas culpas e remorsos. Talvez é muito grave essa notação que os benfeitores nos trazem, porque não estamos compreendendo o significado da doutrina espírita, que é consolo, que é esclarecimento. Então, o que acontece? A culpa, porque nós queremos entrar na casa espírita e queremos ser Chico Xavier. Queremos sair Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Franco. Tudo tem o seu momento. São espíritos que trabalharam muito mais, que são missionários, mas o nosso orgulho não permite enxergarmos dessa maneira, a falta de humildade. Então, quando cometemos um erro, há uma culpa tão grande, porque não somos perfeitos, não aceitando a possibilidade dos equívocos que fazem parte da nossa evolução, que vai de uma forma desequilibrada nos adoecendo. E chegamos no mundo espiritual como se fossem múmias amarradas nas suas culpas, nos seus remorsos. Refletimos muito bem sobre isso, porque nós carregamos, né, desde os séculos e séculos passados, essa consciência, esse autoflagelamento. Né? Assim como existiam os padres que se puniam, dando chibatadas, faziam sacrifícios e feriam o próprio corpo para que pudessem expressar que tinham errado, que era uma forma de dizer eu sou terrível, eu sou feio, eu sou ruim, e a gente olha hoje para aquele tipo de tortura e de flagelo e nós não achamos que é necessário, a gente acha que isso é ultrapassado. Mas será que nós não fazemos a mesma tortura de outra forma? Nós fazemos a mesma tortura, não hoje com as chibatadas que saem sangue, né? Mas talvez com esse sentimento de culpa, esse sentimento de remorso paralisante que deixa nós, né? Aí nós somos convidados a trabalhar na casa espírita, adentramos a uma instituição e a pessoa pela culpa diz, não sou capaz, eu não sou merecedora de dar paz, eu não tenho condições de fazer palestra, eu não me sinto, né, apta a qualquer trabalho na casa espírita. Mas é através do trabalho, através do amor, que a gente vai equilibrar o nosso balanço, a nossa contabilidade que está negativa. A única forma, Deus não é punitivo, não há necessidade da dor, da punição, do flagelo, da tortura. A única coisa que nós podemos, é a nossa consciência, somos nós mesmos, é equilibrar os equívocos através dos acertos, através do trabalho no bem. Esta é a única forma. Então, evitando esse perfeccionismo,
que nós acreditamos porque estamos numa religião, porque estamos agregados a Jesus, porque estamos no Espiritismo, de que a gente não pode errar nunca. Nós queremos ser anjos antes de nos humanizar. Olhamos a nossa evolução, o nosso momento, e através disso começamos a trabalhar incessantemente para que aí sim, através do trabalho no bem, possamos galgar, situações e merecimentos para encontrarmos mais fácil o nosso equilíbrio, a nossa felicidade. Joana de Ângeles nos fala, através de um médium de Divaldo Franco, que uma das grandes fontes de autoagressão vem da busca apressada de perfeição absoluta. Como se todos devêssemos ser deuses ou deusas de um momento para o outro. Aliás, a exigência de perfeição é considerada a pior inimiga da criatura, pois leva a alma a uma constante hostilidade contra si mesma, exigindo-lhes capacidades e habilidades que ela ainda não possui. Então, cuidado com essa sensação do perfeccionismo. Não aquele que também atrapalha todos nós, o perfeccionismo, que a pessoa vai lá, que corrige a toalha, que corrige o copo, milímetros, que a mesa é toda certinha, que também atrapalha quando a outra pessoa não é assim tão precisa, e ela acha que o certo é deixar a toalha milimetricamente equilibrada, junto. Ela não entende que a toalha pode ficar de um modo diferente, então ela tem a sua verdade. E ela quer colocar a sua verdade, aquilo que ela pensa, na atitude do outro. E como ela é perfeccionista, ela não admite que a vida não seja perfeita, e quando alguém erra, como ela se cobra e ela sofre muito, ela também cobra do outro. Então é muito mais difícil perdoar uma pessoa, porque ela acredita que todos têm que ser perfeitos. E nós não estamos aqui, nós não somos criados perfeitos, nós somos perfectíveis. Essa é a nossa evolução. Chegaremos à perfeição. O único ser perfeito que encarnou na Terra foi Jesus. O único ser perfeito. Porque todos os outros missionários, e inclusive os espíritos que estão para reencarnar, que estão sendo anunciados para essa nova transição, que foram escolhidos, quem sabe, Sócrates, Platão, não sabemos, mas todos eles iluminados, que virão para ajudar a Terra, poderão errar nas suas missões, porque não são perfeitos, sentem medo, sentem angústias e pediram à espiritualidade que orássemos por esses espíritos para que estivessem em famílias equilibradas, para cumprirem a sua missão no bem. Então não significa que chegarão aqui e cumprirão perfeitamente, porque o único ser perfeito é Jesus. No Livro dos Espíritos, na questão 192, Kardec pergunta à espiritualidade: pode alguém, por um proceder impecável na vida, alguém assim que tem um proceder invejoso, impecável nessa encarnação, transpor todos os graus da escala de aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Então a gente tem que lembrar da nossa evolução de espíritos, até chegarmos a espíritos puros, e entender que a gente está lá embaixo do patamar. E aí diz: será que a gente pode ter uma vida perfeita, invejável, impecável, e chegar logo a sermos anjos da perfeição? E aí a espiritualidade responde que não, pois o homem julga, o que o homem hoje julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis,
poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena. Mas essa perfeição terrena ainda não é a perfeição absoluta. A culpa, ela se estrutura nessa crença antiga do pecado, né? De um pecado irreparável, né? Baseado então nesse alicerce do perfeccionismo. Quando nós criamos o perfeccionismo, nós nos fantasiamos de heróis, né? De super criaturas, e não entendemos que pertencemos a essa raça humana, não nos igualamos. E aí que é o bonito da doutrina, é poder entender que através da reencarnação, cada um de nós está num estágio diferente. E isso faz com que tenhamos tolerância para com o próximo. Nos conhecermos, entender as nossas limitações, compreender e trabalhar elas, ter humildade de perceber e de trabalhar essas imperfeições, e perceber que os irmãos de caminhada, o pai, o irmão, o filho, né, o vizinho, o amigo, enfim, quem está do nosso lado, estão em evoluções diferentes da nossa, em estágios diferentes. Então, no momento em que eu percebo que talvez para mim certa atitude é fácil de ser feita, já superei um vício, por exemplo, eu tenho que entender que o meu irmão, ele continua com essa dificuldade, mas talvez ele tenha muito mais facilidade em perdoar e eu não, e eu me melindro, e eu me magoo, e eu tenho um sentimento de vingança. Então o irmão está no vício, eu estou na questão das mágoas íntimas. Cada um está na Terra num processo de aprendizagem. E quando a gente olha assim, a gente consegue compreender o próximo e aceitar melhor o próximo. Lembrando então de que Jesus, o grande mandamento, ele nos trouxe lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 40, quando ele nos fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, que esse é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós nos amamos, nós damos colo a nós mesmos, nós cuidamos de nós, da nossa saúde física, emocional. Como é que eu vou amar ao outro se eu não me amo? Então, no momento que eu percebo essas nossas diferenças evolutivas, existe um amor e uma compreensão muito maior. Perdoar-nos é não nos importarmos com o que a gente foi, pois a renovação está no instante presente. O que importa é como somos hoje e qual é a nossa determinação de buscar o nosso progresso espiritual. E aí no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita, não porque ele é perfeito, mas se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Nenhum momento, Kardec, quando a espiritualidade ajuda a traduzir os ensinamentos do Evangelho, falou que o espírita ou o cristão seriam perfeitos, que a gente reconheceria o irmão pela sua perfeição. Não. Ele disse: reconhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, por aquilo que ele modifica dentro de si. E aí o mais importante é pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações.
Então, que tipo de esforço eu estou fazendo? Eu estou percebendo que eu não tenho paciência, que eu ofendo facilmente as pessoas, ou então que eu tenho a capacidade de sensualizar, eu acabo sensualizando, fazendo várias pessoas se apaixonarem por mim, acabo magoando essas pessoas. Eu acabo destruindo através da ganância, passando por cima de outros irmãos. Então, no momento dessas imperfeições do caminho, onde eu magoo, onde eu me coloco no lugar do outro, nessas imperfeições, o que eu estou fazendo para evitar continuar fazendo isso? Para que eu possa mudar o caminho, para que eu possa domar, como se fosse um cavalo selvagem, as imperfeições que nós temos. Na questão 1000, Kardec diz: já desde essa vida a gente pode ir resgatando então as nossas faltas? A gente pode então perceber que a gente errou, olhar aquele canteiro de flores e perceber os espinhos, a gente pode ir consertando isso? E a espiritualidade nos diz que sim, que reparando-as, mas não criais, que as resgatais mediante algumas privações, ou distribuindo esmolas, o que possuirdes depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. E aí nos fala que só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho e nem nos seus interesses materiais. A gente vai finalizar esse nosso tema da noite, que é tão profundo, tantos assuntos que a gente poderia abordar, mas o objetivo é trazer um consolo, é trazer um alerta desse amar-se, de não ficarmos de braços dados, dizendo eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Não, isso está errado, mas perceber que há como mudar, de que a gente precisa agir no bem, onde quer que estejamos, os nossos ais. Então, a gente termina dizendo que, sem ansiar para sermos grandes estrelas, vamos nos amar do jeito que a gente é, numa condição talvez de um singelo vagalume, que ele faz esforços para aquela luzinha dele, mas que dá resultado, que dá claridade, que traz luz. Então não ficamos olhando somente para a estrela, querendo ser uma grande luz, mas valorizamos o vagalume. Nós somos vagalumes, temos a luz dentro de nós e nós podemos passar essa luz e esse amor ao nosso próximo. Que possamos então utilizar o Evangelho do Cristo, essa boa notícia, essa boa nova que é o Evangelho, esses ensinamentos, olhar a nossa estrada, perceber ainda os espinhos que estão lá e a partir de agora arregaçar as mangas e cultivar as sementes de amor que Deus sempre nos dá para que a gente possa distribuir flores em nossas vidas. Que Jesus seja esse nosso grande mestre, nosso guia, a nos inspirar a poder fazer uma plantação de amor onde quer que nós estejamos. Uma boa noite a todos e que assim seja.